E agora nós vamos até Piracicaba, interior de São Paulo, para conversar com o Felipe Gustavo Pilau. O Felipe, ele é professor da Exalc USP e membro da Exalc Tech. A Exalc Tech é uma incubadora tecnológica que auxilia os empreendedores ligados ao agro a desenvolverem os seus negócios, promovendo inovação no campo. Seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro, uma satisfação tê-lo conosco. Obrigado pelo convite, Kelly. É uma satisfação. Obrigada. Felipe, você está aí num núcleo de inovação dentro de uma das principais universidades de agricultura do país. Qual é o seu olhar no momento? O que está acontecendo no agronegócio? Quais são as tendências de futuro, depois de tudo que a gente acabou de revelar aqui no programa também? De fato, Kelly, a gente tem uma incubadora, né, a Exalc Tech, aqui da Exalc, mas não estamos sozinhos. Aqui em Piracicaba você criou um ambiente de inovação, um ecossistema de inovação extremamente importante, que nos dá também apoio, né? E acaba recebendo as nossas empresas num segundo momento, depois que elas já têm as suas tecnologias aí validadas e prontas de fato para o mercado. E o que a gente está percebendo, né, inserido nesse ambiente, é que de fato o agro ele vem recebendo inúmeras soluções, né, novas alternativas que vão permitir o produtor certamente a ter uma melhor tomada de decisão, a ter uma melhor racionalidade no uso dos seus insumos, a tornar a agricultura, né, de menor impacto e logicamente que agregar a ele produtividade, agregar lucratividade. Agora, trazendo isso para uma vida mais prática, a gente viu várias macro tendências, desde hidroponia até o uso de novas tecnologias do metaverso no agro brasileiro e inúmeras outras. Objetivamente, o que vocês estão tratando dentro da Exalc nesse momento de questões que já fazem parte da vida do produtor? Onde é que está o foco da atenção em termos de ferramentas na sua avaliação, Felipe? Perfeito, Kelly. Aqui na Exalc, né, a parte de biotechs, pensando nas startups, ela é muito forte. E existem inúmeras biotechs já com produtos no mercado, né? Então, levando soluções para o produtor rural, né, que são com base em micro-organismos, né, em biológicos, e que acabam gerando um menor impacto, né? Tornam a agricultura um pouco mais sustentável, de menor impacto. Essa já é uma realidade, né? O agricultor já tem produtos alternativos aí para o uso no seu dia a dia, para controle de pragas, para controle de doenças, né? Uma outra questão também bastante explorada aqui é a questão da agricultura de precisão, certo? Com essa capacidade de fato, você trabalhar as diferentes porções do talhão de produção ali, no sentido de não mais, né, ter aquela única adubação, uma taxa única de adubação, por exemplo, mas você, de fato, né, fazer taxas variáveis, colocar aquilo que é necessário, onde de fato é necessário, né, onde é preciso ali para você aumentar a produtividade e aumentar a eficiência da área como um todo. Ótimo, você citou duas, biotech, agricultura de precisão. Além disso, do ponto de vista de macro tendências, ou seja, um novo tipo de proteína, um novo jeito de administrar a propriedade com o uso de inteligência artificial, alguma questão de metaverso, isso já está incluído nas rotinas de vocês aí no Exalc Tech, ou essa é uma próxima fase, se é que você acredita que ela é uma próxima fase? Certamente será uma nova fase, Kelly, né? Até é importante falar um pouquinho da própria universidade, porque ela tem um papel importante nessa geração da tecnologia, né? E eu aqui dentro da Universidade de São Paulo, a Universidade de São Paulo ela vem se transformando no sentido de incentivar os discentes e docentes a fazer o empreendedorismo, a fazer a inovação, e com esse incentivo, né, logicamente que vão surgir cada vez mais alternativas, soluções nessa parte mais digital, né, para o produtor rural. Um exemplo do que nós temos já é soluções em meteorologia, em agrometeorologia para o produtor rural, que dispensam, por exemplo, a aquisição de estações meteorológicas, né? Então, hoje nós temos dados orbitais
que podem prover soluções, podem prover informações aí de chuva, de temperatura, né, de consumo hídrico das lavouras, e sem que haja necessidade, de fato, do produtor, né, adquirir um hardware que normalmente tem um custo mais elevado. Então, ele pode ter esse tipo de informação que, basicamente, pensando em produtores de forma geral, né, basicamente é mais disponível, de mais fácil acesso ao grande produtor, até pelo custo que isso de uma estação meteorológica, né, exige, o dispêndio que exige. Então, quando você tem soluções que não precisam mais dessa aquisição, soluções de baixo custo, que basicamente vão necessitar de conectividade e um smartphone, você consegue levar esse tipo de informação ao pequeno e ao médio produtor. E isso vai alterando a agricultura como um todo, né? Você tem as soluções muito mais bem ofertadas, distribuídas a todo o conjunto de produtores e não, né, unicamente ali disponível a um nicho por conta também da precificação. Muito interessante. Vou confessar aqui que é a primeira vez que eu ouço falar em dados orbitais, o que abriria a mão da necessidade de estações meteorológicas, e esse é um ponto muito importante para a audiência do agro, porque a gente está falando aqui de assertividade na previsão do tempo, lembrando que a previsão do tempo é um dos principais itens com impacto na tomada de decisões do agricultor, seja o tipo de semente, seja a hora de aplicação de um defensivo. Isso contribui muito para ganhos de produtividade se essa informação vier na hora certa e com assertividade. Esses dados e essa forma de fazer já estão disponíveis aos agricultores no Brasil? Em que estágio a gente está nesse tipo de inovação ligada ao agro, Felipe? Já existe, Kelly, né, soluções disponíveis ao produtor, certo? Que trazem, focando nessa parte da meteorologia e da agrometeorologia, vamos colocar, trazem informações do passado, certo? Então, como é o clima de cada talhão de produção, que é uma informação que o agricultor quantitativamente ele não tem. Normalmente o agricultor ele sabe quais são os meses que mais chove, menos chove, mas ele não tem normalmente a informação do volume médio a ser esperado, certo? Então essa é uma informação que algumas empresas já trazem. Outras informações são o monitoramento, então fazer um acompanhamento do que está acontecendo em termos meteorológicos em cada área de produção, certo? E isso casado com alguns tipos de previsão. E aí nós temos a previsão tradicional, né, que essa previsão é mais assertiva para os próximos 3 dias, podendo ser estendidas aí para os próximos 7, 10 dias, mas lógico que a partir do terceiro, perdendo um pouco em assertividade, né, em valor de fato, principalmente de chuva, certo? Temos as tendências sazonais, que são extremamente importantes, né? Um cenário em relação ao clima do talhão, em relação ao que é esperado, qual é o cenário para os próximos 3 meses. Isso é extremamente importante, porque guia o produtor, né? Quando você fala em 3 meses, isso é quase o ciclo de uma cultura anual, né? O ciclo de uma cultura anual está um pouquinho além disso, perfeito? E também já existem, Kelly, previsões de curtíssimo intervalo de tempo, que são as previsões que podem, né, auxiliar o produtor na tomada de decisão a partir do momento que ele começa o seu trabalho naquele dia, certo? Que são as previsões para as próximas 2 horas, 2, 3 horas. Então o produtor ele pode ter uma previsão de uma probabilidade de chuva em um talhão de produção previsto para as próximas 2 horas. E isso é extremamente importante no sentido de evitar que ele faça, né, proceda uma atividade, e as atividades a gente sabe no agro, todas elas envolvendo insumos são de alto custo. Então ele pode planejar ou paralisar uma atividade que porventura possa ser prejudicada pela ocorrência de chuva nas próximas horas, ou ao contrário, ele pode acelerar uma atividade, né, que possa ser beneficiada pela ocorrência de chuva nas próximas horas. No caso, por exemplo, uma aplicação de um fertilizante nitrogenado, que a gente sabe que, após a aplicação de um fertilizante nitrogenado, se ocorrer, né, um volume de chuva ali, se ocorrer a chuva, a eficiência desse produto é maior, certo? A perda por volatilização fica minimizada. Então veja que
O agricultor tem sim já, né, inúmeras soluções aí que podem estar disponíveis aí no seu smartphone e que podem, né, auxiliar ele na tomada de decisão ao longo das horas do dia e naquele planejamento de mais longo prazo, né? Eu vou fazer uma semeadura hoje, pensando no cenário dos próximos 3 meses, ou aguardo aí 15, 20 dias para colocar aqueles estágios de maior sensibilidade da minha cultura num momento em que pelo menos a tendência de eu ter uma condição climática seja melhor, né? Então isso já é uma realidade, logicamente que vai se tornar cada vez mais à medida que o agricultor fica sabendo disso, né? A gente percebe que há uma defasagem entre o lançamento, a disponibilidade de uma tecnologia e o conhecimento por parte do agricultor, né, até que ele consiga de fato adquirir aquilo. Esse é um gap ainda que a gente precisa vencer pensando em inovação e empreendedorismo dentro do agronegócio. Muito bem, Felipe Gustavo Pilau, que é professor da Exalc USP, membro da Exalc Tech, muito obrigada por trazer um pouco do que está acontecendo dentro da universidade, uma visão empreendedora e uma visão focada em biotecnologias, agricultura de precisão e novas formas de usar os dados meteorológicos a favor do agro, entre tantas outras inovações que a gente pode acompanhar ao longo do próximo ano e dos próximos. Volte sempre, um prazer recebê-lo. Prazer foi meu. Até a próxima.